Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Alisson Batista e hoje nós iremos falar sobre redação. É um tema tão importante, principalmente para aqueles alunos, adolescentes, jovens, qualquer pessoa que deseja fazer a prova do Enem para entrar em uma faculdade com uma bolsa de estudos. Então, foquem aí que esse é o tema de hoje e é um tema, como eu já falei, de extrema importância. Então, vem chegando. O cenário hoje está completamente diferente, como vocês podem ver. Não estou no meu cenário habitual de costume, estou aqui em outro local para fazer esse vídeo. Mas, como eu falei, o tema hoje é falando sobre a redação. Vocês devem estar se perguntando, eu já sei tudo a respeito de como montar uma estrutura certa, fazer uma redação adequada, acentuação. Tá bom, mas é sempre bom, para você que já sabe, revisar. Revisar principalmente faltando poucos meses para fazer a prova do Enem, ok? E para você que não sabe, é muito bom ter mais conhecimento. Então, vamos chegando mais para esse vídeo, que é curtinho, são dicas simples e rápidas, dicas que eu vivenciei, que eu já pratiquei quando eu fiz a minha última prova do Enem, que aconteceu em 2019, de quando eu fiz a redação. Então, é uma dica, são dicas, não só uma, são dicas valiosas, dicas preciosas que eu mesmo pratiquei e deu certo. Então, a primeira dica é a seguinte: cuide da sua parte ortográfica, fazer uma redação com que o leitor, aquele leitor que vai analisar a sua redação depois de feita, que ele possa identificar, saber as palavras certas, saber o que você escreveu corretamente, não causando dúvida. Então, você trabalhando a sua ortografia para que o leitor leia com mais clareza, sem precisar estar olhando 3, 4, várias vezes. Então, cuide dessa parte para você facilitar a sua redação, ok? A segunda dica é a seguinte: a sua parte de acentuação. Trabalhe a parte de acentuação, porque é muito importante você colocar a vírgula no lugar certo, colocar interrogação, colocar exclamação, colocar os acentos agudos, etc. Você trabalhar a sua acentuação, colocar na ordem certa e no momento certo, vai lhe garantir muito pontos a seu favor. Então trabalhe, que isso é muito importante e vai fazer diferença para você. Terceira dica é a seguinte: trabalhe a sua estrutura. Isso mesmo. Normalmente as pessoas fazem uma estrutura de uma redação com 3 parágrafos, que é o mais simples, que é introdução, o segundo, desenvolvimento, e o terceiro e último, a conclusão. Mas tem aquelas pessoas que fazem a redação com 4 parágrafos da seguinte forma: primeiro parágrafo, introdução. Segundo e terceiro parágrafo, desenvolvimento. Quarto parágrafo, conclusão. Isso mesmo. Eu mesmo, quando eu fiz a minha redação em 2019, eu me desenvolvi, trabalhei para fazer uma redação com 4 parágrafos. Infelizmente, na hora da redação, eu não consegui fazer ela com 4 parágrafos, por alguns motivos. Fiz a introdução, estava ok. Fiz o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o segundo, no caso, contando pela ordem. O segundo parágrafo de desenvolvimento estava ok. No terceiro parágrafo, que seria de desenvolvimento, eu não consegui fazer, porque eu não estava achando argumentos suficientes que interligasse o segundo parágrafo com o terceiro. Não estava conseguindo. Então, para não ficar uma coisa aleatória, fora de contexto, que iria acabar com a minha redação, eu decidi e optei por fazer uma redação de 3 parágrafos, porque eu vi que nessa situação, menos é mais. Menos é mais. Então,
é o certo a se fazer. Quando você não conseguir fazer a sua redação, ou tiver alguma dúvida, ou os argumentos não interligarem, então é melhor você optar pelo menos, porque vai ter resultados muito melhor do que você colocar argumentos que não estejam interligados. Porque na redação não é só você colocar uma introdução, qualquer desenvolvimento e uma conclusão e acabou e você vai ter uma nota boa. Não é isso. Eles têm que estar interligados. A introdução tem que estar interligada com o desenvolvimento. O desenvolvimento tem que estar interligado com a conclusão. Tem que ser só um. São parágrafos? São, mas eles têm que estar com um contexto. Um contexto para você ter uma nota boa e para o leitor entender que realmente você teve argumentos bons, com clareza, com aptidão e que você realmente mostrou a sua opinião de uma forma com a gramática certa, com a estrutura adequada. Então, naquele momento, quando eu optei por não fazer o terceiro parágrafo, que seria de desenvolvimento, eu optei por ter um contexto adequado. Porque surgiu sim alguns argumentos, mas não estava interligando com o restante da redação. Então eu optei por não fazer o terceiro parágrafo de desenvolvimento. Então a minha estrutura ficou a seguinte: primeiro, introdução. Segundo, parágrafo, desenvolvimento. E o terceiro parágrafo foi a conclusão. Então a minha redação foi de 3 parágrafos. E muitas pessoas falam, não, para você ter uma nota boa, você tem que ter uma redação de 4 parágrafos, tem que ser de 4. Não é verdade, gente. Eu mesmo fiz de 3 parágrafos e eu tive uma nota boa. E com essa nota, graças a Deus, eu consegui uma bolsa numa faculdade particular. A minha nota foi 640. 640. E a minha meta daquele ano para a redação era ter uma nota mais do que 600 pontos. Mais do que 600. Porque no meu primeiro Enem, na minha primeira prova do Enem que eu fiz, eu tinha tirado na redação 360. Então eu estava trabalhando no outro ano, que eu fiz a prova do Enem, para tirar uma nota na redação com mais de 600 pontos. Era a minha meta. E é verdade que quando eu cheguei em casa eu fiquei triste porque eu não consegui fazer a redação de 4 parágrafos que eu tinha trabalhado, havia desenvolvido em mim, mas por conta de falta de argumentos suficientes que estivessem interligados com toda a redação, eu optei por não fazer. Como eu já falei, eu não ia colocar um argumento que estava fora de contexto que ia matar a minha redação. Eu optei por fazer menos, mais. E o resultado, quando chegou o mês de janeiro, que saiu as notas das disciplinas e a da redação do Enem, eu fiquei muito, muito contente, porque eu atingi 640 pontos na redação. Eu fiquei muito contente, gente. É claro que se eu tivesse feito os 4 parágrafos, a nota poderia ter subido se aquele parágrafo que eu estava tentando fazer tivesse argumentos interligados. Agora, se eu tivesse feito aquele outro parágrafo de desenvolvimento com os argumentos que não estavam interligados, tinha um pouco de contexto com o tema, mas não estavam interligados com o contexto. Então a minha nota poderia ter sido mais baixa, muito. Então eu fiquei contente, porque a minha redação foi de 3 parágrafos. A minha nota foi uma nota boa, atingi a minha meta que eu tinha para o ano, que era 600 pontos, eu terei mais 640, né? Foi 640. Eu fiquei contente, porque quando você faz uma redação com estrutura adequada, conectivos na hora exata, acentuação, pontuação, tudo, uma redação bem estruturada, bem feita, a sua nota é outra. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtem aí abaixo, comentem, dando sugestões para os próximos vídeos, seja falando sobre o Enem, sobre qualquer assunto relacionado à educação.
comentem aí abaixo e compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!